Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu estarei falando um pouquinho a respeito de dente supranumerário, o procedimento que foi feito, quanto custou, para estar passando algumas informações para quem está na mesma situação e também dar uma tranquilizada. Lembrando que cada procedimento é um procedimento e cada caso é um caso, mas eu vou estar falando de uma forma geral assim. Então o que acontece? Um dente supranumerário, muitas vezes você acaba descobrindo ele de forma indesejada. Pode ser até mesmo em consequência de uma dor de dente ou coisa do tipo. Mas no meu caso foi quando eu fui procurar fazer a colocação de aparelho. Então quando você vai fazer a colocação de aparelho, eles pedem um raio-x panorâmico, ou documentação, como é conhecido. E nessa documentação, que seria um exame só semelhante a essa parte de cima aqui, apareceu esse bendito dente, que seria o supranumerário. Então, o dentista falou, esse dente aí, ele não vai te atrapalhar em nada, só que tem um porém, se você não tirar ele, a gente não pode fazer a correção dos seus dentes com o aparelho. Por quê? Quando você colocar o aparelho e os dentes começarem a se movimentar para colocar eles no lugar, eles podem se mexer. E se a raiz destes outros dentes encostar nesse dente supranumerário, pode matar a raiz. Ou seja, você pode perder mais de um dente por conta desse dente. Então eles falou que realmente era necessário fazer a retirada deste dente. Então agora falando de valores. Então, o médico que constatou esse dente, o dentista no caso, ele não fazia esse tipo de procedimento. Então ele falou, olha, esse tipo de procedimento é um pouco mais delicado. Você deve procurar um cirurgião bucomaxila. Que no caso existe o cirurgião dentista e tem o bucomaxila, que é especializado nesse tipo de dente. Ou nesse tipo de procedimento, quando o dente está na maxila, pode ser no céu da boca. Então existe uma área específica de dentistas, bucomaxila. Então ele até me indicou um primeiro, que seria um dentista cirurgião bucomaxila. Este primeiro ele me cobrou R$1.200. Mas e também mencionando, num primeiro momento ele me pediu esse exame aqui. Que esse exame aqui é uma radiografia, uma tomografia computadorizada digital 3D odontológica. Esse tipo de exame ele custa entre 150 e R$200. Que no caso ele é bem detalhadozinho assim. Se você quiser mais informações a respeito só do que eu estou falando deste exame, tem um outro vídeo aí, tomografia computadorizada digital 3D odontológica. Então voltando aqui. Então ele me indicou esse cirurgião, esse primeiro. Eu fui lá, ele me pediu esse exame, ele deu uma olhada e me falou, R$1.200 para arrancar esse dente. Daí o que acontece? Eu dei uma pesquisada na internet e vi que este valor estava muito acima da média nacional. Tudo que eu pesquisei ficou entre 450 e 650. Mesmo a minha cidade aqui sendo considerada uma cidade pequena, esse valor estava muito fora dos padrões, entendeu? Então, eu continuei procurando. Então, me indicaram um outro dentista que também poderia fazer esse tipo de extração. Mas só que nesse caso era um dentista cirurgião, um cirurgião dentista também. Seria a mesma coisa. Um cirurgião dentista. Ele me cobrou 330. Esse tipo o cirurgião dentista ele também faz remoções complexas, mas como eu já disse, neste caso de ser um supranumerário e ter possibilidade de envolvimento de outras áreas, é preciso e é indicado um bucomaxila. Apesar desse daqui ter cobrado 330, eu não poderia comparar este com este, porque esse tem especialização e este não. Então se eu faço com esse daqui e dá alguma coisa errada, daí poderia se questionar. Se foi indicado um dentista especializado, por que você fez com um que não é especializado?
ele provavelmente seria competente para fazer, pode ser que nada desse errado, mas não valia a pena o risco. Então continuei procurando. Então aqui na minha cidade mesmo eu encontrei outro dentista cirurgião bucomaxila. Na verdade eu encontrei aqui na cidade, mas ele não é da cidade, porque esse tipo de cirurgião é até difícil de encontrar. Geralmente eles vêm de cidades maiores para tipo fazer esse tipo de cirurgia nas cidades menores. Então a clínica contrata ele para vir fazer esses procedimentos. Então eu encontrei esse dentista, esse cirurgião dentista especializado em bucomaxila, com tantas referências quanto esse primeiro. Então ambos excelentes dentistas. Porém esse me cobrou 550 pelo mesmo procedimento. E foi feito. Então no caso, eu já tinha o exame na mão, só foi agendado e foi feita essa remoção. Eu acho que eu cheguei na clínica por volta de 11 horas da manhã. Eu acredito que o procedimento todo não demorou uns, vou colocar no máximo 15 minutos. No caso, a anestesia é apenas local. Então como vocês podem ver aqui, ó, o dente ele estava localizado bem aqui, ó. Então aqui esse pontinho, esse pretinho aqui são pontos. Então ele faz a remoção dessa parte aqui, ó. Faz a remoção dessa parte, para fazer a extração do dente. O dente realmente ele estava dentro da parte óssea. Então não era um dente que se tipo sem a radiografia você olhasse, você conseguisse ver ele ali. Em alguns casos o supranumerário ele fica para fora, mas no meu caso ele era incluso, então não dava para ver. Então por isso a necessidade deste exame. Então no caso aqui, ó, fez o procedimento, demorou mais uns 15 minutos, deu os pontos, a anestesia foi local. No procedimento tal não existe dor nenhuma. No máximo você vai sentir a dor na hora que der anestesia, porque a anestesia é uma injeção. E depois disso, durante o procedimento, nada. A anestesia geralmente ela dura umas 4 horas para passar completamente. Então depois que passou o efeito da anestesia, que eu senti um pouco de dor e incômodo sim. Mas por volta de mais umas 2 ou 3 horas já estava tudo ok. A dor é suportável e no caso também o dentista ele receitou tanto anti-inflamatórios quanto analgésicos. Então se sentir dor é só tomar, mas é suportável. Então fica aí a dica para quem precisar fazer esse procedimento. Como eu já disse, no meu caso era necessário, eu tinha 2 opções. Ou eu removi esse dente e faço o tratamento ortodôntico para correção dos dentes, ou eu deixava lá, mas daí eu não poderia fazer o tratamento ortodôntico por conta do risco de estar perdendo mais dentes. Então foi realizado o procedimento, foi tranquilo. Então fica a dica aí, sempre pesquise bastante, entendeu? Porque essa diferença que teve aqui de um médico para o outro, 1.200 para 550, o valor é menos da metade. E também procure referências dos médicos. E tudo que eu procurei, os dois são excelentes, porém no valor teve uma discrepância enorme, porque 45% do valor desse outro. E ficou tudo ok. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos.